E aí, Samuel Lana aqui, autor da Psicologia Imobiliária. Gravar esse vídeo para explicar um pouco para você como que o Samuel Lana chega até aqui, como que nasce a Psicologia Imobiliária. Na verdade, ela não nasce através de mim, ela já sempre existiu. Porém, da mesma forma que está escrito aqui no livro, o intangível humano de todos os negócios, ela realmente é invisível, como boa parte desse mundo que a gente vive, né? Muitas coisas a gente não enxerga com esse olho, mas existem. Então, a sua consciência, esse ar que se respira, tudo isso permeia e é importante para a sua vida, só que você não vê. E a psicologia imobiliária é tudo que está envolvido no mercado imobiliário e que está lá nas emoções, no sentimento, nas conclusões, nas análises de risco, tomada de decisão, nos pensamentos, naquelas vozes que estão falando para você, deve comprar, deve vender, não deve, esse cara tá te enganando, esse cara tá te ajudando, não, ele só tá pensando na comissão. Então existem diversos assuntos que estão na psicologia imobiliária e é muito importante para você que é corretor de imóveis, ou para você que é comprador, ou para você que é vendedor, ou seja, você que é um ser humano e está nesse planeta Terra, onde o mercado imobiliário, o real estate, ele permeia tudo que existe. Então é importante você estar sabendo de tudo que acontece nesse lado do intangível e que reflete nas decisões de tudo que você vê, de tudo físico, tudo que é tangível. Aquela tomada de decisão, no final das contas, ela foi embasada por diversos aspectos psicológicos. E eu vim aprendendo tudo isso que eu tô falando, eu vim conhecendo e me aprofundando cada vez mais nessa parte da psicologia ao longo da jornada da minha vida. E essa jornada veio me trazendo experiências sutis, experiências muitas vezes físicas, experiências de manifestação financeira, de geração de riqueza, de conclusão de negócios, vitórias, de frustrações, de várias coisas que foram acontecendo com clientes, comigo mesmo, né, me relacionando com lideranças, e essas percepções, essas experiências foi emancipando várias visões e automaticamente eu fui criando uma metodologia que hoje se reflete na psicologia imobiliária. E aí a jornada do livro, eu tentei, é muito difícil contar a nossa história, mas eu tentei trazer, né, de uma forma resumida, até para que você possa despertar dentro desse mundo. Eu trouxe algumas etapas que eu julgo que foi importantíssimo nessa minha jornada para as principais emancipações da psicologia imobiliária dentro do meu contexto profissional e também da minha vida pessoal. Então eu trago algumas histórias como eu comecei no mercado imobiliário, eu trago como o empreendedorismo bateu na minha porta logo no início do livro aqui, sobre a banda. Eu sou músico, então a música foi algo muito importante na minha vida, porque foi a primeira vez que algo sutil realmente começou a me tocar, né? A música que a gente escuta e a gente não vê, né? Mas que mexe com os nossos sentimentos. E no mercado imobiliário, logo no começo, a sensibilidade que eu usava para conseguir me conectar com as pessoas quando eu me tornei corretor com 19 anos, eu lembro que eu comecei a dar valor e falei, parte disso, dessa conexão tá vindo por eu ter essa parte sutil que a música me trouxe, essa sensibilidade. Não só isso também, porque a música me trouxe uma percepção de consistência e resiliência muito grande, de estar me aplicando a uma coisa e muitas vezes você não enxerga o resultado dela, não enxerga, mas se aplica e daqui a pouco você consegue manifestar algo que não existia. Então eu falo aqui, né, da banda, desse período. Foi muito legal o período da banda, porque a gente empreendeu, eu vendi mais de 1000 CDs de porta em porta lá na minha cidade, e aí vai andando aqui o livro, eu conto de algumas experiências com meu pai, como eu me conectei. Aí tem experiências no mundo corporativo, dentro da multinacional que eu trabalhei, tem experiências que eu conto aqui sobre um dos maiores traumas que eu tive na minha vida, que foi quando eu quebrei a minha perna direita, fraturei a tíbia e a fíbula, né, que é o antigo perônio, mas é a tíbia e a fíbula, e esse trauma eu já estava na faculdade de psicologia. Então aqui também eu falo como que surgiu a minha visão de ir para psicologia. Eu já era corretor de imóveis, mas por que eu decidi ir para psicologia, né? Quais foram os despertares que o mercado imobiliário me trouxe, que fez eu enxergar a fenomenologia do mercado imobiliário e começar a me interessar por, caramba, o que existe por trás dessa venda que eu fechei? O que existe por trás dessa confiança que esse cliente está tendo em mim, né? E assim, o que eu faço com isso? Como que eu trato isso de forma genuína? Como que de fato resultados são acelerados no mercado imobiliário? Então todas essas perguntas me fizeram ir para psicologia. Tem além desse trauma, né? Tem até a fotinha aqui, ó, de quando eu quebrei a perna, e foi um momento muito importante, aprendi muito. Depois tem a passagem da minha vida aqui com a marca de skate, que foi uma época que eu aprendi muito sobre branding, sobre marketing, sobre produzir, né? Criar alguma coisa do zero. E por fim, esse meu retorno para o mercado imobiliário já focado na parte de gestão de pessoas, onde eu comecei de fato a trabalhar o capital intelectual, ajudar
estudar na performance, em produtividade, rentabilidade, plano de carreira, né? Comecei a ver que no mercado imobiliário tinha um buraco, um gap gigantesco, que era sobre gestão de pessoas, né? Todas as imobiliárias fazem administração de imóveis e pouquíssimas fazem administração de capital intelectual. Poucas imobiliárias sabem fazer gestão de equipe, né? E não é qualquer equipe, né? É uma equipe de empresários, né? Que são vocês, corretores. Então, além dessa jornada, porque eu não queria que esse livro fosse a história do Samuel Lana, eu queria, na verdade, trazer à tona as etapas da minha vida que me fizeram entender esse conteúdo tão profundo que eu tenho aqui e que quando eu transmito, quando eu passo ele para as pessoas utilizam e elas têm resultado, elas se empoderam, né? De fato, tem duas coisas muito importantes que esse livro leva para você, que são as capacidades psicológicas e o acesso às potências psíquicas, que é duas coisas que ou você sabe que existe, você está usando de forma consciente, de propósito, intencional, ou simplesmente está deixando de usar, né, duas fontes de energias muito importantes e que ajuda você a quebrar limites aí, sair da média, né, e alcançar alguns resultados exponenciais. Então, para cada capítulo que eu falo de alguma coisa da minha vida, eu resolvi também deixar aquilo que vai ajudar você na prática no mercado imobiliário. Então, cada capítulo ele tem aqui, ó, psicologia imobiliária na prática. Pô, o que é esse psicologia imobiliária na prática? Esse aqui, por exemplo, que eu abri aqui aleatório é o caso 5. Então, o caso 5 é o que torna o imóvel mais desejável. E aí, a gente sempre tem na psicologia imobiliária na prática, a gente tem uma instrução prática de como você lê isso e já começar a aplicar no seu negócio. Como você lê isso e se é um comprador, como comprar melhor, como vender melhor. Então, tem sempre a visão tangível, que é aquilo que a gente vê, aquilo que é percebido pelos nossos olhos, aquilo que é físico, aquilo que acontece. A gente tem a visão intangível, que é o que está por trás de tudo isso, né? O que está lá na parte, né, obscura de tudo. E existe sempre uma teoria psicológica que eu trouxe para embasar essa visão intangível. Então, nesse caso aqui, ó, a gente está falando da teoria das necessidades de Maslow. E aí vem em base essa visão intangível que é a psicologia imobiliária. E aí, para fechar esse contexto, sempre é 3 partes. Então, visão intangível, visão tangível e o exemplo de caso. Nesses exemplos de caso, por exemplo, esse caso aqui é da Julia Leme, né, que ela encontrou uma casa moderna, mais cercada de natureza, sentiu imediatamente que aquele lugar seria um refúgio para ela e sua família. Então, assim, para cada estudo de caso, cada exemplo de caso, eu criei um personagem, que são os arquétipos da psicologia imobiliária. Cada personagem, ele carrega alguns padrões de compra no mercado. Então, a gente tem aqui, ó, o último caso da psicologia imobiliária na prática, vou pegar aqui, ó, ele é o caso 17, né? Que é quando a gente fala da Paula de Lima, né? Que depois que os pais delas faleceram, né? Ela se recusou a vender o imóvel pelo apego emocional que ela tinha no imóvel e explica esse caso dela. Então, ou seja, eu estou falando aqui que tem mais de 17, né, arquétipos mais de 17 arquétipos mostrando personalidades e atitudes de clientes no mercado imobiliário. Para quê? Para que você possa entender, essa é a visão tangível, essa é a visão intangível. Legal, mas como que isso acontece? Aí vai ter os personagens, que é a Paula de Lima. Esses personagens, óbvio que no livro eu criei esses nomes e criei esses personagens para a gente poder exercitar os casos, mas eles vieram de acontecimentos reais que eu vivi na minha vida, de cases reais, de clientes reais, de corretores reais, de problemáticas reais que aconteceram, que eu trouxe para cá para poder deixar essa riqueza aqui, que eu espero tocar a vida de vocês. De fato, ninguém nunca trabalhou esse tema no mercado imobiliário e eu vim aqui para trazer algo que ninguém nunca trouxe para vocês. Acho que minha vida me deu essa possibilidade de juntar o mercado imobiliário com a psicologia e poder falar hoje de uma forma profunda e sutil. Eu sou psicólogo há 15 anos, estudo psicologia há 20 anos, né? Comecei em 2005 na faculdade, me formei em 2010 e sou corretor de imóveis desde 2001. Então é uma vida aí dedicada à psicologia imobiliária. Tenho certeza que vou poder ajudar você aí nesse contexto. Eu acho que o erro comportamental de todo corretor, ele está sempre muito apegado ao resultado daquela transação. E não tem problema você estar apegado ao resultado, que é o quê? Chegar na experiência que o seu cliente está procurando. Se o seu foco for esse resultado, tá tudo bem. Mas normalmente o corretor de imóveis, ele está precisando de grana. E também não tem nada de ruim de você estar precisando de grana. O que acontece de ruim é a influência dessa necessidade sua dentro do processo
de atendimento, seja para vender, seja para ajudar o seu cliente a vender o imóvel ou ajudar o seu cliente a comprar. Eu chamo de gatilho do desapego. Então, se você conseguir trabalhar o gatilho do desapego, pode colocar um pi, para alguns pode ser o gatilho do fogo. Eu tô desapegado se vai dar certo essa transação, se eu vou ganhar dinheiro, se eu não vou e tudo mais. Se você tiver desapegado, você vai ter capacidade de acelerar mais. Então, assim, normalmente as pessoas, elas percebem que você tá querendo acelerar porque você tá precisando de grana ou não. E você pode estar precisando, mas você tem que desenvolver essa capacidade de utilizar o gatilho do desapego emocional, que é você se abster, se colocar fora da situação da sua vida naquele momento para poder entrar neutro naquela relação. Porque o interesse maior não é o seu, é o daquele cliente, e você tem que se conectar lá. E sim, você pode tentar acelerar em virtude do interesse do seu cliente, não em virtude do seu interesse. Por isso que o corretor de imóveis, para ele evitar acabar acelerando as transações e queimando até uma transação, o mais importante é ele ter uma boca de funil com várias possibilidades de negócio. Porque quando você tem mais de 10 clientes que você está atendendo, você tem chance de 10 negócios. Agora, se você está atendendo um cliente só, é aquela coisa, se você perder esse cliente, seu mês está perdido. Então você acaba agindo e, enfim, você vai querer usar gatilhos da persuasão, gatilhos da dissuasão. E essa parte de gatilhos mentais para persuadir e dissuadir é um negócio muito delicado, entendeu? Eu não recomendo as pessoas quererem convencer ninguém de comprar um imóvel, nem convencer ninguém de vender um imóvel. Eu recomendo você a instruir, trazer clareza e fazer intervenções para que seu cliente compre por livre e espontânea vontade, venda por livre e espontânea vontade. O livre-arbítrio é muito importante e você não está aqui para interferir, para acelerar ou para tomar decisão no local do seu cliente. Você está aqui para trazer clareza de informações para que ele decida, porque isso vai ser uma condução saudável. Eu acho que assim, quando a gente fala de metodologia da psicologia imobiliária, a gente fala de inteligência emocional, inteligência espiritual, intelectual, quando a gente fala de tudo isso, não é sobre um caso que isso foi importante, todos foi importante. E às vezes alguns não deu certo justamente porque você não estava dando atenção para alguns aspectos emocionais. Então assim, no caso da fazenda, dentre outros, muitas vezes o negócio ele tá enroscado e você fala, cara, não sei mais o que eu faço para esse negócio vender, o preço tá certo, e aí você conversa e não vai. Então nesse caso da fazenda, não sei se é dessa mesma que a gente está falando, mas tinha uma pessoa da família, que eram um dos herdeiros, e ele estava enroscado em querer vender, e ele tinha um apego emocional. E quando a gente se aproximou um dia e por acaso eu perguntei para ele o que ele estava fazendo lá naquele local que só tinha mata, ele falou que lá era o curral, que ele ia com o pai dele, etc, que não sei o que. E ele falava que ele gostaria de levar aquela experiência pro filho dele. Aí eu falei, mas quantos anos seu filho tem? Meu filho tem 2 anos. Aí eu falei, e cara, e a experiência depende desse lugar? Ele falou, não, é que foi aqui que eu vivi e tudo mais. Eu falei, então a experiência do seu filho não depende desse lugar. Se você vender essa fazenda e concordar com o que tá aqui, com o dinheiro que você vai pegar, você pode comprar um sítio onde você quiser e construir exatamente o mesmo lugar que existia aqui, né? E criar a nova experiência do seu filho, que é a experiência sua com ele, não com seu pai, porque o pai dele já tinha falecido, né? Até por isso que ele era um dos herdeiros. E ali houve um romper, né? E assim, às vezes tipo de pergunta, que tipo de conexão você está tendo com o seu cliente ao ponto de você saber de uma informação dessa. E às vezes perceber os sinais, algumas coisas muito sutis que está acontecendo e você está aberto a olhar para esse lado intangível, faz você conseguir dar abertura para visões, para conexões que não está disponível simplesmente naquilo que você vê, naquilo que está acontecendo no dia a dia. Tem um caso muito interessante que é um corretor de imóveis. Quando eu conheci ele já tinha deixado de ser caminhoneiro e ele estava fazendo uma transição de carreira e ele tinha uma necessidade de conseguir dentro da casa dele mostrar ali, né, enfim, assumir o local dele como pai, como gerador ali, né, da riqueza do meio familiar dele. E só que ele estava 1 ano como corretor e ele tinha ganho R$5.000. Foi quando eu conheci ele e ele entrou para trabalhar na nossa empresa na época, para desenvolver a carreira dele. O que aconteceu ali? Fato 1, eu percebi que ele estava muito enfraquecido, então ele tinha várias percepções cara, ele tinha medo, então ele falava, não, quando eu vou com o cliente tem que entrar no meu carro, porque eu não entro no carro do cliente. Eu falava, por que você não entra no carro do cliente? Vai que ele trava a porta e quer me raptar. Aí ele lembra que eu falava, ô louco, cara, mas quem que você é? Você é tão especial assim que alguém vai te sequestrar? Né? Aí ele falava, não, tal, porque eu fico pensando, né, às vezes tem que dar uma bicuda para estourar a porta. Eu falava, cara, que é isso?
Então eu vou começar a perceber que ele tinha umas pequenas fobias, assim, né? Então, pegar elevador e tudo mais. E aí, nisso, o que eu percebi, né? Se a pessoa vive com esses pensamentos, né? Como que ela vai se arriscar a confiar, a conectar em alguém? Porque você tem que acreditar que o cara quer comprar um imóvel, você tem que acreditar que o cara quer vender um imóvel, você tem que entrar na relação, sabe? É algo que eu falo direto, que assim, todo ser humano tem uma chance de magoar alguém, né? Eu tô tentando dar essa chance pra todo mundo todo dia. Então, se você quiser me magoar, tá tudo bem, só faz isso rápido, entendeu? Depois você não vai ter mais chance de fazer isso. Mas o meu primeiro passo é sempre estar de coração aberto, confiando, porque antes de qualquer coisa, eu tô confiando 100%. Aí eu não posso não confiar em alguém porque um outro alguém já me fez alguma outra coisa. Eu posso entrar e estar mais atento e mais esperto. Mas eu não posso estar entrando com um monte de escudo, um monte de coisa, porque eu vou ferir uma ordem de intensidade da relação. E essa intensidade no mercado imobiliário, quando você é corretor, você está comprando ou você está vendendo, ela é muito importante. Então, com esse corretor na época, eu fui muito intenso com ele e comecei a mostrar para ele que, cara, ele precisava abrir mão de todos esses padrões de medo, de resistência, de e se. Eu falei, cara, e se, né? E se o famoso, e se o meu pai fosse mulher, eu não tava aqui hoje. Então, assim, se não existe. Se é algo para te colocar uma dúvida e essa dúvida não cabe. Pelo menos não cabe nesse contexto aqui que eu tô trazendo para vocês, né? Vocês que querem ser exponencial, usando a psicologia imobiliária, não cabe você ficar vivendo dúvida. E olha só o que eu tô falando é muito profundo, porque na dúvida, eu tô falando assim, não cabe você ficar vivendo a dúvida. Cabe você avançar ou você não avançar, entendeu? Então eu tenho uma ideia. Passou uma semana pensando que a ideia é boa, não cabe para você isso. Eu encontrei um cliente, passou uma semana pensando se aquele cara realmente tem condição de comprar, não cabe. O que cabe? Cabe você ser intencional, ter intensidade, fazer as perguntas certas e decidir se você vai ou você não vai. Essa é a questão. Decide logo, vai? Não vai? Não vai, mas não fica muito tempo pensando. Então esses negócios sobre medo, sobre padrões de fobia, muitas vezes o que ele quer fazer é fazer você ficar procrastinando. E é isso, né? Você imagina, né? Como que ele ia fazer se uma cliente fala, não, vamos no meu carro aqui para ver o terreno. Não vou. Ele ia perder muita chance. E aí, quando a gente começou a perceber esses padrões, eu comecei a entender aonde que eu tinha que acelerar ele, que era empoderar ele com capacidade psicológica, atitudinal. E para isso ele precisava acessar algumas potências psíquicas, que tem a ver com a inteligência espiritual e emocional. Então ele precisava perceber que, calma aí, existe harmonia, existe coisas boas nesse mundo. Você não pode julgar, você não pode estar hoje deixando de fazer alguma coisa por algo que você viveu negativo. Esse negativo, ele tem que virar um positivo hoje. Então ele tem que virar um alerta, mas não pode virar algo que vai te impedir de se manifestar. E aí nisso a gente começou a acelerar. O que aconteceu? Depois de um ano, primeiro ano dele com a gente, de R$5.000, que era o que ele tinha faturado no primeiro ano como retorno, no segundo ano ele faturou R$120.000 de comissão. Então foi bem legal, porque foi bem exponencial. E como ele tinha todos esses padrões, ele era bem cartesiano, a gente não tenta virar a pessoa do avesso e fazer ela ser outra pessoa. Na verdade, você tem que ser você com atitude. Então ele não deixou de ser um cara precavido, um cara preocupado com a documentação. Só que ele começou a usar isso a favor dele. Então alguns clientes começaram a ver segurança imobiliária nele. Começaram a perceber o seguinte, esse cara aqui ele é super preocupado com um monte de coisa que outros corretores não se preocupam. Ele vai fazer eu comprar um imóvel e ele vai verificar se esse imóvel não tem dívida, blá blá blá, um monte de coisa. Então ele começou a criar um ambiente onde tudo aquilo que fazia ele querer ser hiper seguro na vida dele, fazia ele gerar segurança para o cliente dele. Cara, totalmente positivo. Segundo ano de 120 mil, ele foi para o faturamento de 250 e no terceiro ano ele já estava acima de 300 mil reais. E ele era um caminhoneiro, e é engraçado, ele era um caminhoneiro diferente já, que era muito organizado. Acho que até por isso que ele não deu muito certo como caminhoneiro também. Porque frente a todos os padrões de caminhoneiro, ele era um cara organizado, ajustado e tal. E não tô falando que não existe caminhoneiro assim, até porque ele era um. E ele cresceu, ele tá até hoje no mercado, eu sou muito orgulhoso de saber que esse cara cresceu, ele chegou a virar meu sócio, inclusive, foi bem legal. Mostra algumas coisas importantes, né? Então, sobre decisão. Então, uma historinha que é muito boa sobre decisão, que eu acho que é legal trazer aqui, que é sobre quando você tá em cima do muro. Não sei se você já ouviu essa história. Quando você tá em cima do muro, normalmente de um lado tem um anjinho que tá falando com você. Blá, 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 vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E quando você olha pro outro lado do muro, normalmente você vai ver lá um demoninho, um capetinhas, né? As baixas frequências. Só que você vai perceber que esse lado do mal aqui, ele tá calado, ele não fala nada. E você olha pra cá, o anjinho tá tentando te convencer, cara, ele tá falando doidado, blá blá blá, vem pra cá, aqui, ó, Samuel, caminho aqui, Samuel, vem pra cá, tal. E você olha pra cá,
esse outro lado tá quieto. Se você perguntar o porquê que esse demoninho aqui tá quieto e falar, por que você não tá me chamando para ir pro seu lado, aí para me descer do muro e ir pro seu lado? Sabe o que ele vai te responder? Que o muro que você tá em cima é dele, porque ele comprou esse muro, ele construiu esse muro. Então o fato é que quando você tá em cima do muro, você já decidiu de não ir para cá, você já tá desse outro lado. Então a decisão é algo muito importante. Então assim, desce desse muro, seja para ir para lá, seja para ir para frente ou para trás, só desce desse muro, né? Então no mercado imobiliário isso é muito importante, a gente ser atitudinal e tomar essas decisões.